Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre a importância do sono. Nossa entrevistada é psiquiatra e mestre em sono, Ana Paula Faber. Doutora, nós falávamos sobre a importância dos medicamentos e os tipos de medicamentos também, Correto. Então, nós temos, uma vez feito um diagnóstico adequado do quadro de insônia, do tipo de insônia que é, nós temos algumas medicações que são apenas indutoras do sono, eles fazem a pessoa iniciar o sono, que duram em torno de 2, 3 horas, e tem aquelas que fazem um sono de uma manutenção maior. E como é que a gente vai escolher um ou outro? Depende, então, do tipo. Aquela pessoa muito ansiosa, por exemplo, que tem uma dificuldade para iniciar o sono, ela deita na cama e fica com a cabeça trabalhando muito acelerada, ela vai precisar muito mais de uma medicação que inicie esse sono do que um que continue. Teoricamente é um medicamento mais fraco, se é que eu posso falar assim? Não, ele é apenas a duração, ele até, todos são potentes, né? Quando a gente fala medicação forte ou fraca, forte ou fraco é a dose. O que a gente pode dizer é que são medicações potentes, mas uma de curta duração e outra de longa duração. E nós temos as de longa duração. Temos medicações que ajudam, além de induzir o sono, a acalmar. Então, pessoas muito ansiosas, muito estressadas, às vezes precisa diminuir um pouco essa tensão. Seria um ansiolítico mesmo? São os ansiolíticos, são os ansiolíticos. Aí tem alguns tipos que têm uma ação indutora de sono também. Temos alguns antidepressivos que, embora não vão ser usados com o objetivo de antidepressivos, mas usados em doses baixas, que eles induzem o sono, sustentam o sono de uma qualidade assim até muito boa. Então, o repertório de medicações hoje é enorme. E quanta pergunta que as pessoas fazem, né? Não quero usar porque fico dependente. Então, voltando a isso, se estiver bem indicado, se for usado da forma que o médico está orientando, não for feita automedicação, que isso é que dá a dependência. Eu pego com a minha vizinha, eu vou pegar com o médico de outra especialidade, eu vou pegar com meu pai. Então, essa coisa de buscar uma medicação sem indicação correta, é isso que traz a dependência, é isso que traz o mau uso e cronifica, às vezes, a doença. A doença passa a ser pior. Então, assim, nós temos várias medicações. Agora, precisamos muito falar do tratamento que não usa o remédio, que ele é muito eficaz também, geralmente é combinado com a medicação, mas tem situações que nem precisa do remédio, a gente vai apenas fazer a chamada higiene do sono. E é aí que a nossa sociedade está pecando muito. Hoje em dia, a privação de sono é contínua, os jovens vão para a escola dormindo, eles passam a aula dormindo, é uma queixa constante da escola, o rendimento cai. Por quê? Porque ficam até a madrugada no celular, no tablet, conversando, jogando, vendo programas na televisão. Quando pega uma série, então não consegue ver um capítulo, vai ver 3, 4, 5, quando vê a noite já passou e aí vai ficar dormindo durante o dia. Então, quando a gente fala de higiene do sono, a gente vai falar de regrinhas para dormir melhor. E essas regrinhas, elas precisam ser obedecidas para qualquer pessoa, não só quem tem insônia, para todos terem uma vida saudável. Então, recomenda-se o quê? Dormir em horários regulares e acordar em horários regulares. Não quer dizer que um dia ou outro não possa fugir à regra, mas manter o máximo de padrão em relação ao sono, principalmente quem sofre de insônia, porque isso cria um condicionamento no cérebro. A gente se condiciona a tudo, para coisas boas e ruins. Vamos condicionar as coisas boas e livrar da ruim, né? Então, esse condicionamento é importante. Se você também deita e não está com sono ainda, você vai começar a ter uma sensação ruim na cama. Então, o ideal é que você já vá para a cama com mais sono. Mas para esse sono chegar, você também tem que permitir que ele chegue. Então, o que as pessoas estão fazendo demais hoje? Muitas atividades estimulantes, principalmente essas que trazem iluminação, como computador, todas as telas, né? O computador, o celular, os tablets, a televisão. Então, esses aparelhos, eles emitem uma luz que é a luz azul. E essa luz azul, ela estimula, ela fica dizendo para o cérebro, ainda está de dia. Ela informa o cérebro que está de dia e não permite que o hormônio melatonina, que é o nosso hormônio que regula o nosso sono, é um hormônio que tem que ser liberado à noite, no escuro, para a gente ter uma qualidade de sono boa. Ela não é liberada ou é liberada parcialmente, porque não está sendo permitido, porque está tendo um entendimento que ainda é dia, porque você está ali exposto àquela luz. Então, se você começa a preparar o seu sono 1 hora antes... 1 hora antes. O ideal é 1 hora antes. Se não puder, 1 hora, pelo menos meia. Então, esse período é um período de desaceleramento. Uma leitura é importante? Uma leitura é ótima. Então, se a gente pensar numa leitura que não seja informativa, eu não estou ali estudando, eu estou ali relaxando. Então, tudo que promove relaxamento. Então, pode ser uma leitura. Hoje em dia se fala muito de meditação, inclusive uma meditação que tem sido usada muito é Mindfulness. Em Brasília nós temos excelentes centros que proporcionam Mindfulness. É uma técnica de meditação que ajuda muito na qualidade do sono.
Fazer orações para quem tem sua fé, fazer, às vezes, alguma coisa de ouvir uma música calma, às vezes uma conversa tranquila com o marido, um momento que faz uma massagem, vai para um banho calmo, um banho morno. Não pode ser um banho muito quente, porque o banho quente, ele aumenta a temperatura e demora um pouquinho mais para dormir depois de um banho muito quente. Mas temos várias técnicas que cada um vai achar a sua, Verdade. né? Cada um acha a Aí sua, entra o mas para desacelerar. autoconhecimento, né, que você estava falando. Exatamente. Existe um tempo mínimo de sono ou um tempo que a gente deve dizer para as pessoas, você tem que dormir, sei lá, 6 horas, 7 horas, como é que é isso? A distribuição de sono, ela acontece de forma diferente de acordo com as idades. Um bebezinho, recém-nascido, até uns 2 meses, ele precisa de 14, às vezes até 18 horas de sono. E ele vai mamar e dormir, é praticamente isso. Com parcelado ali. Parceladinho, picadinho. À medida que vai crescendo, eles vão diminuindo o tempo de sono. Mas para você ter uma ideia, um adolescente, ele deveria dormir, um adolescente na faixa dos seus 14 anos, dormir em torno de 10 horas. Você conhece algum adolescente que dorme 10 horas por noite? Pois é. Então, um adolescente, para ter um bom rendimento no dia seguinte, para ter um bom crescimento, eles estão no pico de crescimento, então a liberação do hormônio do crescimento, ela se dá à noite. Se você não dorme bem à noite, meu amigo, você não vai crescer, não vai ter bons músculos, as moças não vão ficar com a perna comprida, então precisamos dormir bem. Outra coisa é que tem hormônios, como o hormônio que segura a saciedade, que evita o ganho de peso, é liberado de noite. E então, a gente faz até vários trabalhos sobre isso, mostrando que pessoas que têm um sono bom tendem a ser mais magras. E as pessoas que dormem mal, elas têm muita dificuldade de emagrecer, elas ganham peso. Isso por conta de hormônios que também são liberados durante a noite. Então, na verdade, dormir bem ajuda muito em tudo no organismo. Então, falando dos adolescentes, os adolescentes precisam de um tempo de sono que eles não têm respeitado. À medida que a gente vai ficando mais velho, né, os adultos, nós precisamos em torno de 7, 8 horas de sono. Mas 7, 8 horas é a média da população, mas tem pessoas que podem dormir um pouco menos, na faixa de 6 horas, e tem outras que precisam de mais tempo acima de 8, que seria 9, às vezes 9 horas e meia. Então, nós podemos classificar que existem os curtos, os médios e os longos dormidores. Os médios dormidores é a maioria das pessoas. De 7 a 8 horas. 7 a 8 horas. Agora, os longos dormidores, eu fico com pena, que nos tempos de hoje, eles estão sempre privados de sono. É verdade. E aí, como é que a pessoa vai saber se ela é uma longa dormidora ou curta? É bom olhar num período de férias, quando você tem um tempo tranquilo. Não nos primeiros dias que você está tentando repor seu sono, mas depois de uma semana de férias, observa como é que é seu sono, quanto tempo você precisa. É uma hora de você perceber quantas horas é da sua natureza. Muito bem. Tá bom? E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa pelo telefone 999769204. E agora a gente vai para mais um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí, a gente espera você.